Se a palavra de meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra de meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dá, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua retidão e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vida e que nos traz a perfeição, a palavra que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 6, fizemos essa leitura devocional, eu usei estrategicamente para que você compreenda o que Paulo quer dizer. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste o quê? E entendeste a graça de Deus na verdade. A graça, ela além de ser ouvida, ela tem que ser aprendida, tem que ser entendida. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Obrigado, Senhor, porque estamos dissertando essa mensagem há 8 cultos, Senhor. É graça sobre graça, essa palavra tem se renovado, é uma fonte inesgotável de sabedoria e de riquezas. Obrigado, porque Tu nos fez idôneo, nos fez entender esta palavra predestinada. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, que o meu gesto, que a minha voz, minha sabedoria, toda a minha suficiência venha de Ti, Senhor Jesus Cristo. É em Teu nome que eu te oro, todo o povo de Deus, diga amém. Muito obrigado, meu maestro. Igreja Santa, gloriosa, mais do que vencedora, resgatada pelo sangue do justo do Cordeiro, nascida para reinar, meninas dos olhos de Deus, santa e bendita. Hoje eu gostaria de encerrar esta série de mensagens que começamos há 8 cultos atrás. Eu queria dizer aos irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade e aos internautas, assistam através do nosso site, está lá arquivado 8 mensagens com essa, falando do tema a beleza da graça de Deus. Aos irmãos que estão pela internet, talvez estejam acessando pela primeira vez, deve ter entrado pelo link do live stream. Nosso site é cristovivefortaleza.com, tá bom? Tá lá, 8 mensagens, vamos encerrar. Vou dar muito ibope falando de coisa de alguém que não conhece. Tudo isso foi motivado por um livreto, que eu acho que nem estou com ele mais. O livreto de um certo homem ou uma certa entidade, dizendo que nós fazemos da graça de Deus uma desgraça, né? E nós aprendemos por 8 cultos que não tem nada a ver, pelo contrário. Nada a ver, pelo contrário. Eu estou plenamente convicto que junto avançamos na graça e no conhecimento. E você crê nisso, amém? Avançamos. Olha, eu mostrei aqui, irmãos, alguns textos que eles usavam sem nenhum conhecimento.
eu pude observar ao longo desta série que se cumpriu em nós as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz em 1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele diz assim, dê enter, por favor. Não vos ponhais em julgo desigual, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Paulo diz, olha irmãos, eu recebo essa palavra, e é verdade, irmãos, quando eu me ponho a discutir sem brigar, debater a palavra, irmão Costa, com irmãos que não têm conhecimento da graça, eu acho uma seta, eu acho uma covardia, uma desvantagem, meu irmão. Sabe? Os irmãos começam a falar coisa, aí você diz, aí quando ela começa a mostrar, olha, porque Jesus, porque não sei o que, irmãos, isso aí era antes da cruz. Aí, antes da cruz? Que história é essa? De negócio antes da cruz. Aí, a gente faz, eu, pelo menos, e quem conhece a palavra da graça, diz logo assim, ai meu Deus, lá vai eu explicar antes da cruz. Aí você explica antes da cruz, quando termina, aí você diz assim, então o diabo foi destruído, porque na cruz do Calvário o Senhor destruiu o diabo. Aí a pessoa diz assim, mas Pedro disse, cuidado que o diabo está querendo como leão. Aí a gente diz, ai meu Deus, Pedro não conhecia a graça de Deus. Pedro não conhecia a graça de Deus? Não. Oxe, como assim não conhecia? Nem Pedro, nem Tiago, nem João. Que história é essa? Ai, meu Deus, lá vai a gente explicar. Entendeu como é o negócio? Sabe, é uma seta, é uma covardia, né? Então, irmãos, plenamente convicto, Paulo diz assim, irmãos, não se põe em julgo desigual com eles, irmão. Faça isso não, tenha misericórdia. Qual comunhão entre a luz e as trevas? A luz quando chega, meu irmão, treva, não existe. Não se une, não tem comparação. Paulo é claro em dizer isso, não existe. Há uma grande diferença entre luz e trevas. Ele até afirma que eles dizem que não estão em trevas, eles até afirmam que estão na luz. Mas eles negam com as suas obras. Você sabe, eu expliquei aqui aos irmãos que estão pela internet, assista nossos cultos, o que significa trevas. Porque há muita gente ainda que usa a Bíblia, da paz do Senhor, ora muito, sobe monte, né, Angélica? Sobe monte, desce, né, Rafaela? Desce monte, sobe monte, jejuma e continua em trevas. Cheio de trevas. E eu expliquei o que é o império das trevas. O império das trevas é formado de pessoas cheias de ódio, de mentira, de avareza, de idolatria, de feitiçaria, de inveja, de malícia, de ganância, cheios de homicídios, de prostituição, drogas, arrogância. Sabe, irmãos? Isso é o império das trevas. Se alguém pratica isso, está nessa vida praticando isso, é trevas. Não é luz. Tem muita gente usando Bíblia, irmãos, sabe, cheio de malícia, maquina as coisas, armas ciladas. Essa semana quase fui vítima de uma cilada, mas Deus é fiel, irmãos, e como a gente vive o ministério da graça, sabe, a gente aprende, por isso que Paulo diz assim, não faça isso não pegue e faça covardia, não. Você já não faça em seta, porque armaram para cima de mim, eu disse, Jesus, eu olhei assim, a vontade é sair na carne, sabe, João? Aí eu me lembrei que existe o ministério angelical, poderosíssimo, criado para nos servir, e ele atende aqueles que confessam a verdade do Evangelho. Aí eu me lembrei, eu disse, opa, anjos, libero agora em nome de Jesus, trabalhe ao meu favor, que caia por terra tudo isso que está se armando, essas armas forjadas, meu amado, entortou foi tudo. E nós saímos vitoriosos, eu digo, oh, glória! Entendeu, irmãos? Então quando você acredita que você vive isso, quem não sabe vive nas trevas, mas Paulo disse em Efésios, nós aqui que sabemos e crescemos, e eu estou plenamente convicto, Paulo diz em Efésios no capítulo 5,
o versículo 8, ele diz assim: pois outrora nós éramos trevas também. Porque quando nós não conhecemos a verdade, nós somos cheios dessas coisas de ódio. Aquela irmã, quando ela vem à minha, vem à minha direção, se ela não desse a paz para mim, se ela não desse graça e paz, mas lá vem ela, graça e paz, irmã, odiando, quando você não conhece. Mas quando você conhece a graça, isso não pode estar no seu coração, porque se isso estiver no seu coração, cuidado, você tem que nascer de novo, você está em trevas. Aí Paulo diz: outrora éramos trevas, porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Porque o que eles fazem em oculto, o só falar é vergonhoso. E é verdade, irmãos. Quem não conhece a graça de Deus, olha, irmãos, olha, eu e a Angélica, essa semana a gente conversou com um jovem de 17 anos. Eu olhei para ele assim, eu até batizei ele, eu dei um nome para ele, de Estevão. Super inteligente o jovem. Com 17 anos, irmão. Roubou, traficou, cheirou, e ele contando as histórias para a gente, é de arrepiar, é de dar medo estar junto dele. E eu disse: como foi que tu conheceu, se converteu, e hoje é crente? Como foi que tu se converteu? Ele: desde os 7 anos que eu leio a Bíblia. É mesmo, é. Como foi que se converteu há tantos meses atrás? E depois que você converteu, eu ainda usei muita droga, fazia carreirinha e tal, e roubei muito, gente, e eu, irmãos, conheci, não gosto nem de falar, de quantas pessoas, homens que se dizem de Deus, irmão Júnior, o Júnior sabe, cheirar cocaína para subir no altar para pregar, irmãos. É sério. Eu já escutei de uma pessoa evangélica que disse que fumava maconha porque quando fumava maconha falava com Jesus. É sério, irmãos. Porque tinha alucinações e dizia que via Jesus. Olha, eu não quero nem falar. O que eles fazem oculto, Paulo diz, é até vergonhoso. Eu não vou dar ibope para falar isso. Nós éramos trevas. Mas vindo a palavra da graça, deixamos as obras das trevas e agora andamos como filho da luz. Por que hoje estamos na luz? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos afirma, sabe, Maiara? A palavra de Deus nos afirma que o Senhor Jesus fez algo tremendo por nós. Não foi que nós fizemos, foi Ele que fez. Foi o que Ele fez? Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vamos todo mundo, igreja, ler para a nossa irmã Maiara guardar no coração? Vamos lá, vamos lá? Ele... A Maiara entendeu? Acho que não, irmãos. É com força. Vamos lá de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso, Maiara. Pastor, quando foi que ele fez isso? Há 2000 anos atrás. Na cruz do Calvário, quando ele disse: tudo está consumado, a obra está perfeita, está consumado, está consumado é porque não tem nada para fazer. Porque se tivesse alguma coisa para fazer, não, ele não dizia, está pronto, está consumado. Quando ele disse, consumado tudo está, porque está. Então, se a Bíblia diz que ele nos libertou, libertou e ponto final. Mas tem nego que diz, não, nós temos que fazer culto da libertação, o culto de sexta-feira da libertação, quebra de maldição. Irmãos, é de dar pena. Um dos funcionários lá da Marujinho, e ele falando para nós sexta-feira, foi, dizendo que eu tenho que ir para casa porque eu vou ter que subir o monte. A oração lá é fogo. Aonde é esse monte? Onde é, Rafaela? Lá na Sabiaguaba, aqueles montes da areia.
A Rafaela disse assim, a pastora Rafaela fazia um perigo, porque os irmãos olham para as irmãs e dizem lá, vamos ali para o monte, é perigo. É verdade, irmãos. Aí ele fez, não, mas lá o fogo desce. Cuidado, irmãos. Não conhece a verdade. Aí, olha, tem que subir no monte. E, sabe, não gosto de dar ibope nessas coisas, não. Abençoados. É desigual mesmo. Quando você que vive aqui, que conhece essa palavra, que busca essa palavra, que aprende desse altar, sabe, você quando se depara com as pessoas que não conhecem a graça, é de dar pena. Muitos irmãos aqui, eu escuto testemunho direto de pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei aonde está na Bíblia, mas às vezes eu estou na minha casa, aí o meu familiar chega para mim dizendo que o diabo vai pegar. Eu digo, vai nada, ele foi destruído. Eu só não sei onde está na Bíblia, mas eu tenho certeza que o diabo foi destruído, porque o Senhor veio para isso. Quando alguém diz assim, cuidado para não perder tua salvação, eu digo, perder salvação? Que se a salvação dependesse de mim, eu perdia, mas a Bíblia diz que a salvação não depende de mim, é Jesus que garante. Se Ele garante, eu tenho que estar preocupado. Mas tem gente que fica, cuidado, irmão, na tua salvação. Olha, se você não tomar cuidado, o diabo vem, te dá uma queda. Aí a pessoa daqui da nossa igreja, já ouvi testemunho, pastor, eu não sei onde está na Bíblia, mas as poderosas estão treinando, trazendo aqui um exercício das irmãs, trazer os versículos decorados, né? Irmãos, para você saber onde está. A salvação não se perde de jeito nenhum. Quando alguém chega para dizer, tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, você não consegue as coisas de Deus. Aí eu digo, não. O pastor ensinou, eu já vi que está na Bíblia, não sei aonde, mas está na Bíblia que Jesus nos deu tudo de graça. Quando alguém diz, não, tem que ser para adquirir as coisas, tem que ser por sacrifício. Que sacrifício, irmão? Quem conhece essa palavra é jugo desigual. Tem alguns que dizem assim, pastor, eu já estou vacinada contra essas coisas. Quando chega alguém dizendo assim, cuidado com o diabo, vamos fazer uma corrente de 7 sexta-feira, eu digo, eu estou vacinada contra isso. Eu disse para essa irmã, você não está vacinada não, você está selada. É selo. Como é esse selo, pastor? Aí a gente já mostra, né? Efésios capítulo 1, versículo 13, diz, olha, quem também vós, depois que fez o quê? Vamos lá, me ajuda, igreja. Depois que fizesse o quê? O quê? Seladinho. Olha, depois que tu ouviste a palavra da verdade, palavra predestinada, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido e aprendido, ninguém mais vem com essa conversa, cuidado com o diabo. Ninguém mais vem com esse negócio, cuidado, vai perder a salvação. Cuidado, que senão, se você não pagar o preço, você não consegue as coisas. Selada contra essas coisas. Depois que ouviste, tendo crido, pastor, tem que crer? Claro, irmão. Se você não crê, você ainda está nas trevas. Para crer, só crê quem está na luz. Pois sabemos que estas atitudes de negar a soberania de Deus desqualifica qualquer irmão que diz que está na verdade. Tem pessoas que estão na verdade e não acreditam nisso que eu acabei de falar. Aí quando você pega esses versículos e começa a mostrar para eles, eles ficam, sabe, querendo arrancar a folha da Bíblia. Rapaz, olha, irmãos, tem hora que eu mostro esses textos, aí os irmãos olham assim e dizem, essa tua Bíblia foi impressa onde? Da onde é? É português mesmo? Fica tudo nervoso. É sério, eu digo, pega a tua, pronto, faz o seguinte, eu vou guardar a minha, pega a sua. Aí quando a gente mostra Romanos capítulo 8, o versículo 31 e 32, que diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, alguém pode ser contra nós, irmãos? Mas tem gente ousado de dizer que tem, que quando o diabo se acorda invocado, aí diz para Deus assim, Deus,
Senta aí que eu vou tomar essa tua filha da tua mão e vou fazer o reteté com ela. Tem gente que acredita nisso. Aí diz que é crente. Diz que é crente e nega a palavra. A palavra diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diz a verdade: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí mete uma interrogação bem grande: quem? Aí ele diz: olha, gente, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim ou não? Alguém diz: não, tu quer alguma coisa? Eu mostrei aqui esse livreto. Se tu quer conseguir alguma coisa, você tem que fazer muita oração, irmão. Quer vencer na vida, você tem que fazer 30 sexta-feira de madrugada orar. Não pode, irmãos. Acredite. É de graça. Porque Jesus, que era a coisa mais preciosa de Deus, ele deu de graça sem nada. Quanto mais um emprego. Às vezes a pessoa: eu queria um emprego, o que é que eu faço para arrumar um emprego? Aí o cara que não conhece a verdade diz assim: eu tenho aqui a solução. Qual é a solução? Primeiro, vende tudo que tem, traga aqui para o bolso do pastor. Mas eu vou ficar liso. É prova de fé. Rouba logo o cara e depois diz assim: 7 semanas de jejum, 30 dias de oração com o joelho em cima de milho, né? Para rasgar o joelho. Sabe, para arrumar um emprego. Aí o cara diz assim: meu Deus, e a minha casa própria, quanto é que vai custar, hein? Porque o emprego, o homem disse que eu ia passar uma semana jejuando. E a casa própria. E tem pessoas que acreditam nisso. Aí a Bíblia diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 27, diz assim: Jesus, olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas lá do Fortaleza, do Jardim América, da rua Júlio César 1352, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas todo domingo vai para a igreja. Eita, tem ovelha que não tem hoje aqui não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz todo domingo, sabe, está na igreja. Não falta o culto da quinta, não falta o culto da sexta. O pastor prepara a mensagem, está ali aprendendo. Todas as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E no 2012, no dia 21 de dezembro de 2012, vai todo mundo se perder. Porque no dia 21... olha, tem muita gente aproveitando o fim do mundo. Tem muita gente aproveitando o fim do mundo, tá? Tem muita gente dizendo que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro e está, né, fazendo tudo que pode. Não, amado, o Senhor Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais, diga jamais, perecerão. Olha que maravilha. Isso já é forte. Quer dizer que eu não vou perecer nunca, pastor? De jeito nenhum. Ele nos dá a vida eterna. Puxa. Tem mais. E ninguém, não, tem um diabo. Rapaz, é ninguém. É a palavra que diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é tremendo, não, irmão? O aplauso do Senhor, é verdade. Isso é tremendo, irmãos. Eu já expliquei aqui, irmãos. Olha, quem está doido de mexer com a Tamires ou com a Thalita, vai ter que passar por cima do neguinho aqui. E o Wesley, né? O Wesley já se garante, o Wesley está mais forte do que eu. Irmãos, e eu sou um homem comum, que cometo falhas, e ninguém mexe com os meus, porque eu amo. E a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida por nós, deu a vida eterna, e diz que a gente jamais pereceria, e que ninguém tiraria da mão dele. E alguém diz assim: tem gente que tira, porque não conhece a graça, Júnior. Aí quando essa pessoa chega para nós para dizer isso, aí eu olho para ela assim, eu disse: coitado, meu Deus. Aí eu dou um abraço,
beijo. Vem cá, senta aqui um pouquinho, olha. Não, pastor, é porque o diabo querendo me tirar da mão de Jesus, está doido para me derrubar. Fique calmo, não vai tirar não, viu? Você acredita, não vai tirar não. Vai, pastor, não vai, macho. Vai, rapaz, tem hora que dá vontade de dar um cascudo. Vai tirar, não vai. Fica tranquilo, rapaz. Creia em Deus, creia na palavra, seja crente. Diz que crê e nega. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, Paulo disse assim, olha, visto que você tem participação comum, você que é filho de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Você tem participação de carne e sangue, você foi revestido de carne e sangue, tendões e ossos e órgãos. Como você foi revestido, você é um ser espiritual, ele, Deus, também se revestiu de corpo, de carne e de sangue, para fazer algo. Fazer o que, pastor? Destruir o diabo. Ele veio ao mundo para isso. Se manifestou, tomou forma, nasceu de uma virgem, foi esbofeteado, foi esmagado, humilhado, sangrou, sangue puro, para destruir o diabo, estar aí. 1 de João, no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo João, a despeito de não conhecer a graça, ele fez essa afirmação, por vontade soberana de Deus. Olha o que ele disse, viu, Carlos? Ele disse assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, da carne, porque o diabo, a carne, vive pecando desde o princípio. Para acabar com o diabo, para isto, se manifestou o quê? O Filho de Deus, para fazer o quê? Puxa vida, ele veio para isso. Foi para isso que ele se manifestou. Foi para isso que ele aguentou tudo, calado. A Bíblia diz, ele como um cordeiro, calado ali, as pessoas humilhando. E Pilatos dizia, ei, tu é rei? Ele dizia, sou. E cadê os teus exércitos? Ele disse, rapaz, meu exército não é daqui, rapaz. Se eu piscar o olho aqui, a coisa fica feia para o lado de você. Pilatos, cala a boca, vai, faz tua parte. É desse jeito, irmão. Caladinho ali, por causa de mim e de você. Ele, era só piscar o olho, os anjos fracos, os nossos, que Deus fez para nos proteger, já é valente por demais. Imagine os guardiões do todo soberano, João. Imagine, cadê o teu exército? Jesus, tu é reis, para isso eu vim ao mundo. Fazer o quê? Dar testemunho da verdade. Que verdade, Jesus? Calou-se. E cadê teu exército? Meu exército não é daqui, rapaz. Se eu der uma ordem aqui, mas fica tranquilo. Faz a tua parte, faz o que tu tem de fazer. Jesus veio para isso, para destruir. Mas eles não crêem. Quem escreveu isso, diz com a palavra que crê e nega com as suas atitudes. Por isso que eu e você, nós, já estamos aqui no 8º culto, sabe? Eu queria ter a oportunidade. Agora o ruim, na rádio, estava eu, o pastor Robson, e o diácono Irã, e o Alexandre. A gente abriu um precedentezinho um pouquinho, começou a falar da graça, só um pouquinho na rádio, lá na João 23. Irmão, choveu de ligação. Não para de falar besteira, não sei o quê. Só que nós somos, sabe, olha só, a igreja era para estar cheia, a nossa igreja da Cristo Vive era para estar, como diz aí pelo mundo, aí bombando. Mas são poucos que são escolhidos, irmãos. São poucos que essas verdades são reveladas. Aí a grande multidão, quando você começa a mostrar a Bíblia, eles se juntam, sabe? E se brincar, sai briga. Olha, até violência. Eu já passei por ameaça já de morte, irmãos. Logo no começo, João, lá era sério. Eu dizia, não tenho nada a perder. Mas a gente chega a treme, as pessoas ficam odiando mesmo. Diz que você tem demônio. Olha, quando você fala de verdade, se fala da verdade, não, o diabo tem um demônio, Bezebu. Foi igualzinho fizeram com Jesus, isso aí tem um Bezebu. Olha, tem não, rapaz, Bezebu, na verdade, você é um diabo e fica querendo, não sabe. Eu estou passando pela situação, não vou nem falar agora. Eles dizem que crê, mas eles não crê. Nós cremos. E nós vivemos o que cremos. Olha o que Paulo diz em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Vamos novamente, todo mundo ler junto, vamos lá? Tendo
também nós. Por isso, falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós da igreja evangélica Cristo vive Fortaleza, creu, por isso nós estamos falando para o mundo. Dizendo que ele venceu o diabo, que a salvação não se perde, que nós fomos predestinados para a salvação. Nós cremos, irmãos, e aprendemos, como diz o versículo que deu base a esta mensagem. O Colossenses capítulo 1, versículo 6 diz que chegou até nós, até vós, como também todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e fizeram o quê? E entendestes. Abençoados, isso aqui é um grande mistério. Entender a graça, meu irmão Costa. Porque quando você entende a graça, você tem que ter uma vida diferenciada em todos os aspectos. E a minha tristeza, às vezes, alguns irmãos entendem a graça e se lançam na liberdade. Agora eu sou uma pessoa livre. Entendeu, né, Rafaela? Nada não. Sabe, conhece a graça e se lança. Agora eu sou a graça. Aí, vira. Sabe? Tem outros que escuta a graça e fica pior do que a lei. Não pode. Está errado. Essa música não tem muita graça. Essa música está fora, não sei o quê. Sabe? Muito cri-cri. Não conhece a graça quando entende que a graça nos deixa equilibrados, centrados, firmes, fortes, sem medo, sem temor, sem arrogância, sem malícia, livres. Nem tende demais para um lado, nem fica vira. Não pode. Nem também fica. Sabe? Tem pessoas que ficam, sabe, detalhes. Eu até deixei de dizer aqui que assisto algumas novelas. Porque tem pessoas que às vezes não gostam. E eu, puxa, como eu me sinto livre. Né? Comecei a assistir a Gabriela aqui, eu comecei a dizer que gostava da Gabriela, e teve um bocado de gente que saiu da igreja porque eu assisti a Gabriela. Aí, eu prefiro ficar calado, não é? Bom, cala-te boca. Quem aprende e entende, é aprender e entender. Em João no capítulo 6, versículo 45, olha o que Jesus disse, está escrito nos profetas, e serão todos o quê? Ensinados. A graça é ensinada por Deus. Serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e tem que aprender, irmãos. Quem ouve e tem aprendido, esse vem a mim. Pronto, pastor, está vendo que tem que aceitar Jesus? Tem que negar tudo, tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Nananina, não. Não é assim. Sabe que quem tem aprendido, aprende correto. Porque tem muita gente que aprende errado. Qual é o correto, pastor? Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Disse assim, Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Eu vou deixar você leve, bem aliviado. Vinde a mim, vocês que já estão cansados do mundão, das drogas, da bebedice, sabe? De religiosidade, de muita santidade, de radicalidade. Sai daí desse peso. Porque, irmãos, beber e fazer o que não presta e ser crente radical é a mesma coisa.
É peso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Toma aqui o meu jugo. Eita, a turma diz assim, nós temos que carregar a cruz de Jesus. Irmão, que você está pela internet, presta atenção. Ele carregou a cruz que era para você. Jesus não tinha pecado, não tinha erro nenhum não. Jesus nunca teve cruz. Jesus era um homem santo, nunca teve cruz. Aquela cruz que ele carregou era minha e sua, era a nossa. E ele carregou, então não temos que carregar a cruz de Jesus. Que negócio é esse? Tem que pegar. Não, irmãos, ele diz assim, porque... Cadê? Sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... aquele fardo, aquela cruz de Jesus lá era pesada. Mas a cruz que você tem para carregar é leve e suave. Paulo diz assim, olha, a momentânea tribulação que nós vivemos não se pode comparar com o peso de glória que nos espera. E quando nós passamos por alguma tribulação, o Senhor dá o escape, Ele nos ajuda. O Espírito inexprimível geme por nós. Meu irmão, é coisa maravilhosa. Aí eu pergunto, quem não conhece a graça verdadeira, que vive nesse mundo aqui, nesse império das trevas, será que ele encontrará o descanso para as almas? Eu disse, irmãos, termina uma corrente, começa outra. Termina um culto de libertação, começa outra. Termina um show, começa outro. É peso, irmãos. É peso, é peso. Você não consegue mais, sabe? Você vê um crente, de verdade, de fato, feliz com a sua vida. Feliz de ser o que é. Poder dizer, como disse Paulo, sou o que sou pela graça. Pouca gente tem essa condição, irmãos. Reclamando da vida, sabe, tem aquela aparência de cristandade, não, mas é uma falsidade. Todos ouvem, mas não prestam atenção, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção em algo. A graça de Deus é um presente de Deus para nós. Aliás, é um belo presente. Quem compreende, vive uma vida de paz, de segurança e de alegria. Vive a verdadeira vida. Meus queridos, eu gostaria de, junto com vocês, analisar um texto sagrado de Paulo, um pedaço de um capítulo de segunda carta aos Coríntios, analisando com você o que é verdadeiramente uma vida em Cristo Jesus, vivendo a graça de Deus. E você julgue. Veja só. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11 ao 12, Paulo diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ele diz, versículo 12, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam, aonde? Na aparência e não no coração. Então tem muita gente se gloriando na aparência, irmãos. A minha igreja tem 5.000 membros. Eu não tenho uma vez que eu não suba no altar e fico 2 horas orando de joelho. Não, porque esta roupa, não, porque... Eu escutei uma coisa essa semana, eu achei engraçado. Tem muita gente, e olha só o que eu vou dizer a você aqui, olha como você, quando a gente julga correto. Talvez você já fez na sua vida, ou pensava em fazer, como o pastor também já fez esse erro, e a gente aprende. Eu escutei alguém dizendo algo que é verdade. Às vezes um crente, né, Deus abençoa, e ele, graças a Deus, ele andava de ônibus, e ele consegue comprar um chevetezinho, que não o nosso pastor Robson comprou um chevetezinho, não sei nem que ano é, 79, 82. Amém, graças a Deus, o pastor Robson está ouvindo. Amém. E às vezes a gente fica tão feliz, sabe? Aí bota lá aquele cartaz lá atrás do carro, no para-brisa, bota assim, foi Deus que me deu. Pastor, está errado, mas preste atenção. Aí passa lá um traficante, tudo que não presta, com uma tremenda
aquela vermelha, como é? Uma Ferrari. Aí o incrédulo diz assim, meu Deus, Deus dá isso para ele. Pastor, o senhor é contra isso? Não, irmãos. É porque às vezes as pessoas começam a fazer isso um costume. E sem conhecimento, poxa, você tem que dar o seu testemunho. Foi Deus que lhe deu, você está feliz com aquilo? Tá. Mas tem muita gente dizendo, sem perceber, que Deus é um Deus pequeno. E o incrédulo tem coisas maiores. Quem tem ouvido para entender, entenda o que eu quero dizer nessa noite. Não sou contra não, mas veja como você dá o seu testemunho, irmãos. Tem muita gente se gloriando demais com muito pouco. Pastor, o senhor é contra? Não, é sabedoria. Então você chega para... Hoje a Angélica, a gente estava vendendo lá, para você entender um pouco, Marujinho, aí lá era um ponto de troca. E a gente começou uma brincadeira. Estava lá, ponto de troca. Aí as pessoas chegavam perto e diziam assim, é para trocar o quê? Aí a gente começou a dizer, é para trocar R$1 pelo Marujinho. O cara, ria, trocava, dava o dinheiro e pegava o Marujinho. Mas isso foi ficando chato. Teve gente que já começou a se estranhar. Quer me enrolar? Então, às vezes, são as coisas de que forma elas são colocadas. Eu peço a Deus que você tenha sabedoria, a forma correta. Muita gente vivendo só de aparência. É o que você vê. Muita gente dizendo, foi Deus que me deu. E não tem vida para dizer assim, será que foi Deus mesmo que deu? Tem muita gente dizendo, sabe? Olha o que Deus me deu, essa casa maravilhosa. E é uma pessoa odiada na sociedade, na vizinhança, pela família. Você está sujando o nome de Deus. As pessoas dizendo assim, puxa, quer dizer que uma mulher dessa, que fala de todo mundo, que não paga... Eu estou falando de mulher, vamos falar do homem, é melhor. Esse homem aí, que não paga ninguém, que não gosta de fazer nada, isso, é aquilo outro, e Deus só vem abençoando. Olha... É isso que eu estou querendo dizer a você aqui. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 13, diz assim, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, disse Paulo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, e logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pastor, como é que eu devo viver? Uma vida que honre a Ele, irmãos. Viver uma vida que honre a Jesus de fato e de verdade, em todos os aspectos. Tem muita gente querendo honrar a Deus com bens materiais. Achando que os bens materiais, dizendo foi Deus que me deu, honra a Deus. A tua vida é muito mais importante que esses bens materiais, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Foi Deus que me deu, e não tem vida para isso. Está sujando o nome de Deus. É terrível. No versículo 16, diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não conheçamos deste modo. Versículo 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então, coisas antigas, uma vida de renovo, uma vida de testemunho, nos qualifica daqueles que conhecem a verdade da graça, e estamos em julgo desigual por aqueles que não conhecem. Deixar o rudimento de obras mortas é o nosso dever e a nossa vida, e viver o novo pacto, irmãos, de fato e de verdade. Viver, ser nova criatura, está englobada em muitos aspectos. Tem muita gente que pensa que ser nova criatura, por exemplo, né? Tem muita gente aqui que não passou por religião, por alguma igreja evangélica, entrou direto na graça, e não teve esse desprazer de ser cobrado em algumas coisas. Aí quando conhece a graça de Deus, ela vai no limite. Sabe, Beto? Ela passa do limite. Vivia no rudimento. Quando vai viver a novo pacto, vira uma pessoa pior do que antigamente do rudimento. Eu e a Angélica, esse rapaz que deu o testemunho sobre droga, ele está simplesmente há 20 dias sem usar droga.
já faz parte da igreja, vive lá na igreja. É uma loucura, irmãos. E é uma pessoa era uma pessoa perigosa. E eu fico, meu Deus, aí está no extremo. Eu não posso nem dar testemunho do que ele falou, mais detalhe. O extremo de Angélico. E eu ia falar da graça para ele. Olha só. Quando eu chamei ele de Estevão, e ele começou a falar das palavras de Deus, ele disse, não, porque o apóstolo Paulo, porque não sei o quê, eu me admirei com ele, eu disse, vou falar da graça para ele, Angélica, agora. Vem cá, senta aqui. Aí quando ele sentou do meu lado e começou a contar a vida pregressa dele, antes, criminosa, eu fiquei assustado, eu disse, não posso falar da graça para esse homem. Esse tipo de pessoas tem que viver na lei. Irmãos, tem que passar o primeiro beabá. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, se eu falar da graça para ele, vai ser um perigo. Irmãos, é sério, tem muita gente que não entende esse ser nova criatura. Tem muita gente que está usando a graça de Deus. Eu agora sou uma nova criatura. Eu antigamente não usava um vestido colado, agora eu vou botar para quebrar. Eu antigamente eu não usava, sabe? E começa a exagerar. É uma pena, irmão, é uma pena. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quem, igreja? A saber que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo dos salvos, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra Então nossa missão é falar para os filhos de Deus que eles estão reconciliados com o Senhor, que o sangue de Jesus os salvou. Nós não estamos aqui para, sabe, irmãos, às vezes eu peguei esse livreto aí, e para nós outros, eu mostrei só a diferença que há entre nós e pessoas que acham que sabem, que conhecem a graça, e não conhecem. O que nós temos que fazer é apresentar todo homem reconciliado. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, estou já terminando, meu maestro, diz assim, versículo 21? 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é a pura verdade, não temos como contestar isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 ao 2, disse Paulo, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que o quê? Que não recebais em vão a graça de Deus. Aí eu queria dar uma paradinha para falar um pouquinho sobre receber a graça em vão. O que é que os irmãos entendem por receber graça em vão? Quinta-feira passada eu usei um texto aqui sobre Jesus falando do homem que saiu a semear. Ele diz, uma semente caiu entre espinhos, outro em solo rochoso e outro em boa terra. Porque a Bíblia diz que a semente cai em terra. Uns dão fruto e outros não dão fruto. Paulo diz, não receba essa graça maravilhosa, que te traz paz, te traz segurança, que te faz viver uma vida diferente em vão, irmão. Pastor, quando é que nós recebemos a graça em vão? Quando você recebe a palavra e você não dá fruto. Tem que ter fruto. Fruto para Deus. Tem pessoas que estão recebendo a graça de Deus. Sinceramente, irmãos, eu olho às vezes, eu digo, em que essa pessoa melhorou? Pastor, graças a Deus, agora é na graça. Eu olho para ela assim, às vezes eu digo, meu Deus, o que foi que a graça fez nessa vida dessa pessoa? Como é que está a vida dela? Como é o testemunho dela? O que isso mudou? Meu Deus, a graça para essa pessoa é vã. Estou falando da graça, o evangelho, irmãos. Por favor, você sabe, a graça de Deus, a salvação é uma coisa para o Espírito. Estou falando do evangelho da graça. Tendo entendido, tendo compreendido,
ele tem se tornado vão para você ou não? Ou é um mero poder para você dizer assim, eu conheço a graça? O que é que ele tem servido? O que é que a graça tem servido para você, irmão? Paulo diz, não receba essa palavra predestinada em vão. Sabe? Tem pessoas que receberam, a semente caiu na terra, ela recebeu, se alegrou, ficou. A Bíblia que diz isso, né? Começou, que maravilha, que maravilha. A Bíblia diz que o mundo sufoca. O mundo, a preocupação com o mundo sufoca. Outros recebem a palavra, a graça é maravilhosa, mas qualquer coisa desanima. Não é muito a minha cara, não. Tem uns que recebem a graça e diz, pastor, quer dizer que a salvação não se perde? Não. Pastor, quer dizer que o sangue de Jesus salvou meu espírito para sempre? Sim. Eu não acredito não, pastor. Você está salvo. Aí a pessoa faz, era só isso que eu queria saber. Tem gente que só queria saber disso, da graça, e vive uma farsa. Sabe? Aqui, graça e paz. Quando sai daquela porta é outra pessoa. Meu irmão, tem gente que diz assim, fica, meu Deus do céu, aquela igreja, aqueles crentes daquela igreja, sinceramente, aquele pastor ali, menino, ele deve ser o pior de todos. Porque tem gente que recebe a graça aqui, e aqui para dentro é graça e paz, sabe? Mas lá fora é da terceira categoria para trás. Verdade. Tem recebido a graça em vão. Em vão. Paulo disse, não faça isso, não receba a graça. Você não se põe em julgo desigual, porque você se acha conhecedor e você vai debater com uma pessoa, e a pessoa diz, o diabo vem pegar, você diz, não pega aqui nada. Aí a pessoa fica, o quê? Vai mostrando a Bíblia, e depois a sua vida, a pessoa diz assim, olha aí, ó, ele não crê que o diabo pega, ele acha que o diabo foi destruído. Agora, olha a vida dele. Não tem vida, irmão. Não prova com a sua vida que acredita naquilo e dá um testemunho daqueles que de forma que deve viver um filho da luz. Filho da luz tem que iluminar, tem que dissipar as trevas. Mas tem muito filho da luz que quando entra nessa porta, acende a luz. 380, aquela de 380, bem forte, hein? Iluminando. Graças a paz, graças a paz, graças a paz. Quando sabe, a primeira coisa que vai é desligar a luz. Escuro no meio dos outros. Treva igual aos outros. Treva igual aos outros, irmão Costa. Igualzinho trevas. Você olha assim, Deus, eu acho que os anjos de Deus olham assim no meio da multidão, procurando as luzes, os filhos de Deus, luz. Não encontra, está tudo com a luz apagadinha, escondidinha. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não recebais a graça de Deus em vão. Versículo 2, ele diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri. Eita Jesus. Quando essa graça chegou a você, você estava angustiado, agoniado, e essa palavra, pum, te libertou, te trouxe vida, trouxe alegria. Eu sou salvo, o diabo não me pega não, e eu sou predestinado, glória. Depois, ele diz assim, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não está falando dia da salvação eterna, não, é hoje. Se é hoje, não é na eternidade, não é hoje. A salvação é para você viver hoje, salvo de ser trevas. Você tem que ser luz. Amados, não receba essa graça em vão. Você está reconciliado no teu espírito. Temos que dar fruto para Deus. Disse Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 16, ele diz assim, não foste vós. Olha, presta atenção, irmãos. Esse privilégio que você tem. Presta atenção nesse privilégio que você tem, jovens. Presta atenção, igreja. Você está ouvindo a graça de Deus? Quem está entendendo a graça de Deus aqui, diga amém. Está entendendo mesmo?
Se você está entendendo, sabe o que Jesus está dizendo? Não foi você, não foste vós que me escolheste. Eu que escolhi a vós outro. Foi eu que escolhi a você. E vos designei para que você dê fruto. E o vosso fruto tem que permanecer. Cadê os frutos permanecendo? Que tem gente que sabe nessa, que dá uma luzinha, tim, aí depois ela se apaga. Tem que ficar acesa, irmão. Eu vos escolhi a vós outros. Não foi você que me escolheu. Nenhum de nós aqui foi escolhido para estar aqui, não. Foi Jesus que vos trouxe para cá, irmãos. Para conhecer verdades que eu estou vendo aí multidão que não conhece nada. Você conhece. É julgo desigual. Você quando chega diante de pessoas que fica, ai, o diabo, porque não sei o que, você tranquilo. E essa graça tem sido o que para você? Eu escolhi você para revelar isso, rapaz. Menina, mulher, homem. Eu escolhi vocês para revelar essas coisas. Para quê mesmo? É para vocês dar fruto. E o fruto de vocês não é um fruto que caia e apodreça, não. É para permanecer. Olha. Ele disse: a fim de que? A fim de que o que, igreja? Tudo diras ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aí você chega e diz assim: alguém aqui tem pedido especial para Deus? Aí muita gente diz assim: eu tenho. Tem muita gente que sabe, precisa. Mas a gente tem ensinado. Você mesmo pode pedir, sabe por quê? Você não tem fruto, não? Tem muita gente dizendo: pastor, ore por mim. Ah, vocês estão querendo roubar o meu fruto? É isso, irmão? É isso que a Bíblia diz. Todos nós temos. Se você dá fruto, você pede ao Senhor, em nome do Senhor, e Ele vos dará a você. Você pede o seu, que eu peço o meu. Esse negócio, pastor, olhe por mim. Você está querendo comer o meu fruto? Dê fruto, irmão. Dê fruto, irmã. Foi para isso que Ele te escolheu, para você dar fruto, e esse fruto permanecer, para que tudo que tu quiseres pedis a Ele, Ele vai dar a você. Por isso tem muita gente que é dependente de oração. Pastor, ore por mim, ore por mim. Irmãos, a Bíblia nos ensina a orar um pelos outros em congregação. Agora a Bíblia não ensina a gente ficar pedindo oração. Eu não vejo pedindo oração. Peça oração. Você tem que orar. Eu oro por você sem você pedir para mim. Você tem que orar por mim sem eu pedir a você. Orar pelos outros é uma ordem de Paulo. Agora você tem que dar fruto. Eu queria encerrar, convidar você a ficar de pé. E queria que você lesse comigo, dando encerramento a essa série de mensagens, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Foi o versículo que eu comecei essa série. Queria que você lesse bem alto comigo, tá bom? Eu quero ver esse telhado, porque tem um exaustor aí que está piando, fica piando, tá? Ele vai dizer, bem alto, que ele vai ficar consertado agora, em nome de Jesus. Aqui é fogo. Amém, igreja? Amém. Vamos ver? Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. É um presente de Deus. Deus deu e nos toma da sua mão. Mal nenhum chegará à sua casa. Você é mais do que vencedor. Nascesse para reinar. Recebe essa palavra. E ter testemunho aqui. Eu quero dar esse altar para você dar testemunho. Pastor, eu recebi aquela palavra e a minha vida mudou. Amém? Amém? Muito obrigado. Por favor, os aniversariantes que estão aqui. Irmão Carlos, chega aqui, por favor. A Berenice. Irmã Mazé. E o Bruno não veio, né? Chega aqui, por favor. Vamos orar, irmãos. Estende as mãos. Vamos orar por esses irmãos. E vamos encerrar o nosso culto em nome de Jesus. Suba aqui, por favor, irmãos. Os meus frutos, que o Senhor disse que eu permanecesse, que permanece,
me dá autoridade, irmãos, sem eles pedirem, de orar por eles. Vocês estão entendendo? Para isso Deus chama líderes, para ter uma vida diferenciada, para fazer isso. Mas não mendigue oração. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do pacto passado. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore. Graças a Deus que isso aqui quase eu não vejo. Algumas pessoas às vezes chegam sem saber. Ninguém aqui mendiga a oração, porque nós somos abençoados, amém? Estenda as suas mãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Esse mês que estamos iniciando, Senhor, teus filhos Carlos, a Berenice e a Mazé fizeram aniversário. A tua palavra diz que está escrito no livro dos viventes todos os dias deles, antes que eles viessem a existir. Glória ao teu nome, Jesus. Tremendo saber disso, Senhor. Mas a Berenice, o Carlos e a Mazé têm colocado diante do Senhor os seus caminhos, Senhor Pai. E por isso que esses caminhos sejam caminhos de justiça, veredas de paz e de amor. Tu conheces os corações. Nenhum deles pode te esconder nada, Senhor. Nenhum deles. E cada um deles te conhece. Por isso, Pai Santo, tu que sondas os pensamentos e os corações, usa da tua misericórdia para com tua filha Mazé. Dai a ela sabedoria extraordinariamente. Dai ao teu filho Carlos, Senhor, livramento. Dai ao teu filho Carlos, Senhor, força, coragem. Que ele se firme nesta palavra de graça, Senhor. Que ele cresça na graça e no conhecimento. Que ele desfrute dessa bênção de Deus, de viver uma vida tremenda, Senhor. Em nome de Jesus. A tua filha Berenice, Senhor. Tantas coisas. Tu és um Deus que conhece tudo, meu Pai. Tua filha Berenice, que cumpra-se na sua vida os desejos do seu coração. Que ela possa estar sempre por cima e nunca por baixo. Que a sua boca glorifique o Senhor por todos os dias. Obrigado, Senhor, por esta reunião, por este culto. Dá ordem aos teus anjos para nos levar em paz, em segurança para o nosso lar. Que essa semana seja uma semana tremenda. Tudo vá muito bem, tudo dê certo. Que a viagem que eu vou fazer seja para a glória do teu nome, honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E o povo que nasceu para vencer, diga: assim seja. Assim diz o Senhor. Parabéns. Paz.